Então, pronto. Bom, mas o que que é essa inclusão na teoria? No papel, digamos assim, né? Porque nós temos as definições, mas na prática nós sabemos que às vezes nem sempre acontece, quase, né? Sempre não acontece. E é um desafio, acredito que é um desafio para todos nós, né? Então, todo ser humano, ele tem o direito à educação básica, então isso é fato, né? E a inclusão escolar, ela é um movimento mundial que prevê a integração de alunos com necessidades educacionais especiais em sala de aula. E isso visa garantir aí, de um modo, vamos dizer assim, igualitário, né, entre aspas, e dentro de um mesmo contexto escolar. Então, toda criança ela é capaz de usufruir das mesmas experiências e condições de aprendizagem dos demais alunos. Então, na teoria, no que diz respeito aí à legislação, né, que eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre isso, antes de mais nada, é preciso a gente entender quais são as especificações, quais são as obrigações e garantias já previstas, né? Então, de acordo com o artigo 208 da Constituição Brasileira, né, o Estado ele deve garantir o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, isso é o que diz a nossa Constituição. Então, a legislação, ela também obriga que todas as escolas tenham em seu corpo docente professores preparados para ajudar na integração desses alunos com necessidades especiais. E que eles sejam capazes ali de elaborar e desenvolver atividades que considerem aí as suas necessidades específicas. Então, também inclui a possibilidade de que tenha que procurar uma escola especializada para acolher esse aluno. Então, ou seja, eu excluo isso. Eu não preciso de uma escola especial para esse aluno. Ou seja, eu preciso inseri-lo no meio, né? Então, assim, portanto, é muito importante a gente investir nessa capacitação dos profissionais, para que eles tenham um corpo docente alinhado às exigências e totalmente preparado para acolher essa diversidade de alunos na escola. E é tão importante, né? Porque, assim, às vezes a gente vê muitos profissionais ainda, né? Eu sei que tem muitos profissionais que são muito bem capacitados, tem muitos profissionais que super procuram ajuda, mas, assim, também ainda tem muitos profissionais que, às vezes, que por uma falta de uma capacitação ou outra, poderia entender muito melhor, né, determinado tipo de criança. Então, essas capacitações, essas reciclagens, todo esse movimento feito aí em torno da inclusão, porque as coisas estão em constantes mudanças, né, o tempo todo, é algo que eu acredito que, assim, quanto mais, né, for proveitoso, quanto mais você puder investir, melhor será, porque a gente hoje, cada criança é única, né, não tem como a gente Sim. fazer um parâmetro, assim, deixar ali um manual para seguir. Seria bom, mas, infelizmente, não é assim, né? Exatamente. Então, no contexto de inclusão escolar, Kelly, vale lembrar que o investimento e o preparo da escola não deve acontecer apenas no corpo docente, mas é dentro da sala de aula, ou seja, é importante lembrar é, que, além dos profissionais qualificados, né, para fazer essa integração desses alunos com necessidades especiais, nós também precisamos de espaços modificados. Nós também precisamos de adaptações, de mobilidade, né, em portas, em banheiros, em facilitadores de acesso, como rampas, por exemplo, corrimão, elevadores,
objetos específicos de acordo com cada necessidade. Então, assim, no geral, quando se adentra a escola, eu preciso de uma série de coisas, né, que precisam ser modificadas, que precisam ser adaptadas, certo? Então, assim, eu vejo que hoje a questão física, né, já melhorou bastante, né? A gente já tem muita, assim, melhora nesse aspecto físico da escola, tanto na rede pública quanto na rede privada, né? Daí a importância de uma atenção especial para a integração com outros alunos. Então, é fato que a inclusão escolar nos espaços de estudos regulares é fundamental para a formação social e é de grande relevância para o desenvolvimento socioemocional e psicológico dos alunos. Então, porém, o que nós observamos aí? Que é importante a gente ressaltar que essa integração, ela não acontece devido a um apanhado de recomendações técnicas, mas sim, é fundamental, é por meio da sensibilidade humana. Então, ao Com longo certeza. aí de um processo de inclusão escolar, você deve estar atento às relações interativas, tá? Que a gente possa buscar aí sempre reforçar aos alunos esses conceitos. Quais são os conceitos básicos, por exemplo, de convivência, de atenção, de carinho, de empatia, de respeito às diferenças, e de forma que professores, direção e toda a comunidade que está ali inserida na instituição também estejam mobilizados em prol de um mesmo objetivo. Com certeza, né? Tem muitas dificuldades, né, Jenny, na questão, assim, às vezes, da criança, principalmente com TDAH e autismo hoje em dia, né? Voltados, assim, mais para essas questões da inclusão. As pessoas hoje, elas estão, assim, com grandes dificuldades desses atos de inclusão. E até mesmo, às vezes, quando a gente encontra, né, eu falo assim, falando por mim, né, que sou professora universitária, e às vezes a gente pega os estagiários e aí o que acontece? A gente acaba entendendo, né, que eles entendem que às vezes inclusão seria ali colocar todo mundo igual, né, no mesmo parâmetro ali. E às vezes a gente precisa parar um pouquinho, né, e ter uma atenção maior para isso, porque que tipo de inclusão é essa que está querendo igualar todo mundo? Ninguém é igual a todo mundo, né? Nós somos diferentes. Então a questão eu acho que às vezes a gente trocaria até mesmo essa questão da palavra igualdade pela palavra equidade, às vezes a gente conseguiria, às vezes, um parâmetro maior, porque falando de universidade, quando a gente entra ali com os acadêmicos, né, que a gente vai falar de inclusão, eu tenho uma disciplina de educação especial e inclusão na universidade, a gente vê quantas cabecinhas estão ali, né, para aprender e quantas estão Sim. achando que às vezes a questão vamos igualar todo mundo, vamos trazer todo mundo ali para aprender do mesmo jeito. E aí é onde a gente vê que não é bem assim, né? Porque cada um vai Sim. aprender com o seu potencial de acordo com aquilo que ele tem a capacidade para aprender. E não aprender igual ao outro, igual ao fulano, né? Então, Kelly, tudo isso que eu falei agora é muito bom, né? No papel. Porque geralmente isso é para crianças típicas, né? Então, quando a gente vai falando sobre como é na teoria, o que rege a legislação, tudo lindo, maravilhoso, tudo simples, vamos fazer, vamos acontecer, né? Mas nós temos um padrão. E o que foge desse padrão? Como que eu lido, né? A inclusão, eu vejo que ela é a ponta de um iceberg, de um grande problema educacional que nós temos no Brasil. Então, eu não estou falando da escola tal, da escola X, Y, eu não estou falando de Goiânia, eu estou falando a nível Brasil, a nível educação, a nível Brasil, no sentido de que nós temos um padrão. E o que foge desse padrão?
né? A inclusão, ela é essa pontinha do iceberg. Por quê? Aceitar uma criança com autismo, por exemplo, é algo complicado para grande parte das escolas. E, de fato, muitas não estão aptas a recebê-los. E aí, se não aceitam, é porque não vão conseguir trabalhar de fato com esse aluno, certo? Não adianta eu querer, às vezes, colocar o meu filho na escola X, se ao visitar ali, né, quando os pais vão observarem, conversarem, perceberem que essa escola não está preparada para o filho, certo? Então, nós não vamos muito longe, não. Eu, por exemplo, Ediene, tenho uma criança típica, tá? De 10 anos. Estou vivenciando agora, nesse momento, já uma troca de escolas, porque o ano que vem ela vai para outra escola, devido à escola que ela está hoje, só vai até o 5º ano, né? Então eu já preciso, já é o momento dessa busca. E aí, vivendo tudo isso, a gente, assim, a gente imagina, né, uma escola. Ai, a escola tal, eu gosto daquela escola, né? Eu vou lá naquela escola, eu vou conhecer, o meu sonho é que minha filha estude naquela escola, certo? E aí, chegou esse momento, e eu estou visitando escolas, não como profissional, mas como mãe. O meu olhar de mãe agora. Por quê? Porque agora é a minha filha, chegou o momento, né? De vivenciar isso na pele. Então, eu idealizei algo ali, certo? Mas, o que eu vejo? Por mais que eu idealizei, essa escola, ela vai me atender devido às circunstâncias desse momento, né? Qual que é o perfil da minha filha? Qual que é o meu perfil enquanto mãe? Né? Qual que é a minha vivência de família? Enfim, eu fui bem recebida? Está de acordo com os meus conceitos, com os meus valores morais? A proposta pedagógica, ela é interessante? Investem na formação dos profissionais, dos professores? Os projetos são estruturados, né? A dinâmica, a rotina, existe uma rotina funcional ali? Enfim, é capaz de me atender com as minhas particularidades do momento, né? Bom, eu vi que não. Aquela que eu idealizei, não. Então, nesse momento, eu busquei outras, e que eu vi que, nesse momento, né, aquela que eu idealizei não vai me atender, mas eu tenho outra que eu consegui, que abraçou, né, a minha causa, fui muito bem atendida e corresponde às minhas expectativas enquanto mãe, certo? Então, para a gente resolver aí, por exemplo, o processo de inclusão, é necessário trabalharmos desenvolvendo programas estruturados, principalmente baseados em evidências científicas. Então, eu preciso ter o meu trabalho embasado em evidências científicas. Eu preciso pensar no que é mais importante para tal criança, de como ela aprende, né? Quando a gente olha para a educação como um todo, a gente vê, às vezes, a falta de evidência, sabe? Evidência científica, de estudo, de conhecimento empírico aí, na forma de ensinar. Mas, e aí vem uma pergunta. Por que isso é importante? Se eu tenho uma evidência científica que determina aí que a atividade X, por exemplo, funciona para crianças, e eu consigo adaptar para uma criança com dificuldade, se eu tenho um programa que vai me ajudar aí na criança para ela aprender, esse mesmo programa, ele pode ajudar outras crianças, pode ampliar para várias crianças, adaptando, certo? Então, esses programas de inclusão,
eles devem começar na educação infantil. Então, acho que tem uma perguntinha aí relacionada às crianças menores, né? Tem, aham, Pequenas. tem. Qual que Como fazer uma adaptação para ajudar a criança autista a ler e escrever? Aliás, a se alfabetizar. Então, a gente não tem uma receita de bolo, né, Kelly? Então, assim, você também, eu acho que você já finalizou a análise do comportamento aplicada, né? Já. E aí a gente estuda muito sobre isso, né? A gente pesquisa, lê bastante artigos sobre, né? E a gente observa o seguinte, que a inclusão, ela deve acontecer lá na educação infantil. Mas de que forma? Como que isso pode acontecer, né? Enquanto professor, eu preciso conhecer os marcos do desenvolvimento. Então, se eu conheço um pouquinho sobre os marcos do desenvolvimento da criança, para cada fase, para cada faixa etária, certo? Eu vou conseguir ajudar a criança autista a ler por meio de um trabalho estruturado, baseado em quê? Em evidência científica, certo? Seguindo aí as orientações dos profissionais que acompanham a criança também, né? Então, Isso, isso é tão maravilhoso, né, Jenny? Porque, assim, esses dias eu conversando com as meninas e falando para elas da importância que é o professor de educação infantil, né? A sim, gente tem aí a BNCC que traz para a gente, né, essas divisões muito bem claras, do 0 até os 5 anos e 11 meses. Então, isso é muito importante, gente. Se um professor de educação, digamos, vamos pensar, se todos os professores de educação infantil conhecessem os marcos do desenvolvimento até sim. 5 anos e 11 meses. Imagina o Uhum. tanto de coisa que nós não poderíamos evitar lá na alfabetização ou da alfabetização para frente. Criança que não está falando, criança que não está como deveria estar, que não está dentro daquele marco, né? Como abordar os pais, inclusive tem até uma perguntinha aqui, né, que logo em seguida já é dessa, sobre como abordar os pais na escola para pedir ajuda para as crianças, né, de 3 anos que ainda não fala, tem muita dificuldade para falar. Mas eu digo assim, se for um professor que observa isso, ele vai conseguir fazer essa identificação. Sim, Agora, se for um professor que não está preparado para isso, que hoje eu acho que principalmente os cursos de pedagogia, eles deveriam investir bem pesado nessa questão da formação dos professores de educação infantil, porque ele está todo esse processo que a gente pode evitar ou que também não se pode ver e levando aí, né? Até chegar uma certa idade que alguém vai ver, vai parar, vai observar. Então, eu acho sim, que, assim, Kelly. essa formação dos professores da educação infantil, elas teriam que ser, assim, nossa, muito bem feita, mas muito bem feita mesmo. Então, a adaptação, ela dependerá do nível que a criança se encontra dentro do espectro, tá? Respondendo aí a pergunta da mãe com relação à criança de 3 anos. Então, Uhum. a professora conhecendo esses marcos do desenvolvimento, ela saberá conduzir, tá? Inserir no seu planejamento atividades que vão alcançar aí, né, as particularidades e as dificuldades dessa criança, certo? Se a criança ela tem profissionais que a acompanham, então o que que seria importante? Que esses profissionais estivessem ali, né, dando todo o apoio. Mas aí a gente encontra aí no meio desse caminho professores super abertos, que falam com a gente o tempo todo, né? Fazem gravações, enviam para a gente poder orientá-los, né? Estão preocupados, de fato, em ajudar a criança, em se destacar ali, né, no trabalho. Enquanto outros, a gente tem muita dificuldade de aceitação por acomodação, tá? Porque isso demanda trabalho, mais trabalho, demanda estudo, demanda pesquisa. E quando o meu trabalho é baseado em evidência científica, não tem erro.
Então, ao mesmo tempo que eu vou investir nessa criança que tem dificuldades, esse mesmo trabalho que eu vou fazer com essa criança também atípica, também vai me ajudar com as crianças típicas e de uma forma, às vezes, muito mais rápido. Né? Então, a gente não tem uma receita de bolo. A gente precisa ter esse olhar, essa escuta, tá? Eu falo assim, quando eu era professora, gente, quantos cursos de formações eu fiz? Eu já perdi a conta dos certificados que eu tenho, certo? E eu fui fazer psicopedagogia exatamente pela necessidade dessa busca de tentar ajudar as crianças que estavam chegando com diagnóstico de autismo, com diagnóstico de TDAH, de dislexia, enfim, né? Foi nessa busca e eu tinha resultados. Porque o meu trabalho era baseado em evidências, aquilo que eu pesquisava, que eu procurava, que eu fazia acontecer de alguma forma, né? E aí hoje o meu olhar enquanto psicopedagoga é independente de diagnóstico, tá? Independente do que a criança tem, que toda criança é capaz de aprender. Eu vou fazer a minha parte. Independente dessa criança tomar uma medicação ou não, porque a gente sabe que há casos que é difícil a família, às vezes, até assim, entender, chegar ali, né, naquele momento de aceitação do diagnóstico ou do trabalho que é feito, enfim. Né? Eu estive numa escola recente, que aí a coordenadora falou assim para mim, Ediene, mas precisa de um diagnóstico. Sim, tá, a criança, assim, está claro que está dentro do espectro, né? Mas, assim, a família primeiro ela vai viver um luto, né? Ela precisa primeiro absolver tudo isso, entender. Então, aos poucos, a gente vai mostrando ali os marcos do desenvolvimento, o que a criança consegue evoluir ou não. Então, assim, independente dela aceitar ou não, eu vou fazer o meu trabalho enquanto psicopedagoga. Né? Eu preciso estar embasada. E da mesma forma, Kelly, a criança com TDAH. Então, por exemplo, a criança não para quieto na sala de aula. Eu preciso buscar conhecer as particularidades dessa criança. Essa criança está em acompanhamento psicoterápico? Ela faz uso de medicação? Eu preciso conversar com os terapeutas, entender qual que é a função desse comportamento. Então, independente do diagnóstico, o comportamento ele tem uma função. Eu acho que é uma das perguntinhas, né? Que tem aí com relação à criança parar quieta, né? Uhum. Qual que é a pergunta? Exatamente. Deixa eu só ler aqui. Como incluir uma criança com TDAH que não para quieto na sala de aula? Então, eu preciso buscar as estratégias específicas, certo? E para eu buscar essas estratégias específicas, eu preciso conhecer essa criança no sentido de eu preciso fazer uma anamnese ali, né, para saber o que está acontecendo. Eu preciso entender o contexto dessa criança, se ela já tem profissionais trabalhando com ela, se ela tem um diagnóstico ou não. E independente de qualquer coisa, esse comportamento, ele tem uma função. Qual que é a função desse comportamento? Né? Então, cada criança, não só no autismo, mas TDAH, dislexia, é única, tá? E para eu aprender, por exemplo, eu preciso fazer o quê? Eu preciso parar, eu preciso sentar, eu preciso concentrar, certo? E se isso não está acontecendo, não está sendo possível, eu irei buscar meios para isso. Eu preciso buscar estratégias para isso, certo? Então, eu não tenho uma receita de bolo, mas nós temos trabalhos baseados em evidências científicas que deram certo. A Anne comenta aqui assim, obrigada, Anne, pela presença. Inclusão vem do coração, precisa ter amor para incluir, né? Sim. E ela, perfeito, muito bom investir na formação do professor. Isso mesmo. Exatamente. E aí, essa formação, Kelly, é algo assim
às vezes complicado devido à questão financeira também, dependendo, né? Porque eu preciso investir, eu preciso, né? Às vezes algumas escolas da rede particular, ela faz esse investimento, né, no profissional. Nós temos também, eu fui professora da rede pública e eu participei de vários cursos excelentes, e que ajudava bastante. Mas eu vejo que precisa muito interesse, porque às vezes a gente dá várias formações em escolas, a gente percebe quais são os professores que estão ali, às vezes, interessados, né, em aprender, em aplicar realmente aquilo que está aprendendo, e outros que entram aqui e saem aqui, tipo, né, no sentido de não abraçam, às vezes, a causa, né? Então é algo assim que é o que a Anne acabou de dizer aí, precisa ser do coração, precisa ser com amor, eu preciso gostar, né, da minha profissão, do que eu faço, né? E eu tive uma vivência de uma criança que recebeu um diagnóstico no final do ano e a escola, assim, já estava muito difícil, muito desgastante a família na escola. E, e aí, quando fechamos o diagnóstico, que nós fomos até a escola, então, assim, já estava bem, a relação já estava bem complicada. Então, quando nós falamos sobre o diagnóstico, a mãe recebeu a seguinte fala: Pois é, não temos vaga. As vagas já foram todas preenchidas, né? E aí, naquele momento, a gente, enquanto profissional, né, dá aquele nó na nossa garganta. O coração chora junto ali, né? Às vezes com a mãe. E eu já tinha preparado essa mãe no sentido de, mãe, sente, você vai sentir. Agora, dependendo de como for a conversa, não compensa. Vamos procurar uma outra escola, uma outra instituição, um outro lugar que o seu filho vai ser bem recebido. Eu tenho certeza que nós vamos encontrar. Então, nesse Isso. momento, ela olhou para mim, ela lembrou, ela olhou para mim e falou: Vamos embora? Eu, vamos embora. E ela estava comigo no carro e ela chorava, mas ela chorava assim: Eu vou processar, eu vou, né? Então, naquele momento, e eu, calma, né? Respira fundo. E eles vão aceitar, eu vou voltar lá, eles vão aceitar. Eu falei: Você vai querer ainda? Será que seu filho vai ser bem-vindo ali? Né? Vamos procurar, vai. Visita outras escolas, coração de mãe não falha. Chega, conta a sua história, né? Eu acho que é importante a gente não esconder, tá? As particularidades, os laudos, enfim. E assim ela fez. Eu falei assim: você vai, sente, conversa, e aquela que você achar que está preparada, eu vou com você. E assim ela fez. Na segunda escola, ela me ligou: e Jenny, pode vir. Achei a escola. Mas uma escola tão pequenininha. Assim, sabe? E aí nós chegamos lá, ela já tinha conversado e nós fomos pela segunda vez. Ela foi pela segunda vez, eu fui com ela. E aí nós fomos muito bem recebidas, a criança foi muito bem recebida. E o que a mãe recebeu foi o seguinte: eu já estou pensando na professora que vai ficar com a turma. Porque, de acordo com o que você me falou do seu filho, eu já estou pensando como será. Ou seja, a diretora já havia se organizado, né, com relação a essa criança que chegaria. E foi um ano, assim, maravilhosamente bem, porque todos prepararam preventivamente para essa criança chegar, sabe? E fizeram um trabalho fantástico. Então, assim, eu vejo que a gente não precisa, às vezes, desgastar tanto, porque eu vou ali ficar ali, né, insistindo com uma coisa e eu ainda vou querer o meu filho ali, sabe? É algo que assim, ao mesmo tempo que nós sentimos muito, mas num outro momento, nossa, nós somos muito bem recebidas, a criança foi muito bem recebida, a criança ficou
feliz, né? Atendeu todas as nossas reivindicações. Então, a escola abraçou a criança, sabe? E a Isso. mãe falou assim, Jenny, é uma escola... Eu não dei nada por aquela escola. Eu cheguei naquela escola, eu não dei nada por ela. Mas eu falei, vou entrar, sabe? Então, às vezes, a escola pequena, simples, né? Algo que, às vezes, a gente não dá nada por ela e ela abraçou a causa da criança, né? E a gente Então, são precisa muitas histórias. muito. Isso, a gente precisa muito perceber isso, né, Ediene? Assim, às vezes a criança precisa de um laudo, sim, precisa ter um laudo, né? Mas não é um laudo que vai definir a criança. O laudo serve, né, para a gente conseguir aí um professor de apoio, para a gente conseguir entender melhor a criança, para a gente fazer todo esse aparato. Mas não é um laudo que vai definir o que essa criança aprende e o que ela não aprende. Vai definir apenas como a gente vai poder lidar melhor com ela. E às vezes a gente encontra professores em sala de aula que falam assim, ah, não, mas não dá para fazer adaptação não, porque ele não tem laudo. É uma coisa que às vezes a gente fica até meio indignada, né? Como assim? Então quer Eu dizer que não só preciso de faz... laudo para eu trabalhar com qualquer criança, entendeu? Eu já Entende? entendi isso. Independente de laudo, independente de qualquer coisa, eu faço o meu trabalho enquanto psicopedagoga, dentro das minhas possibilidades. Porque nós temos também até onde a gente pode ir. E a gente tem que saber Isso, e ter consciência disso. Então, quando a gente tem um embasamento teórico, científico, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente atua, daquilo que a gente faz, não tem erro. Nem com a família, nem com a criança, tá? exatamente. Eu acho que essa visão ela precisa ser mudada um pouco, né? Tanto para os professores, direção, coordenadores dentro da escola também. Ah, e aí ocorre os dois lados, né? Porque igual na escola que você mencionou ainda há pouco, se a pessoa consegue o laudo, às vezes essa criança chega lá sem laudo, eles pegariam. Como chegou lá com o laudo, a escola, né, já não pegou a criança. Então, a gente precisa, às vezes, de um pouco mais de empatia, de um pouco mais de humanidade, de um pouco mais, assim, de ouvir a voz do coração, de se colocar no lugar do outro. Isso é inclusão. Porque a gente precisa entender realmente que inclusão a gente faz não é a partir de um laudo. Não é esperar Uhum. um laudo para poder fazer o negócio acontecer. Você tem uma criança dentro da sua sala de aula e ela está ali daquele jeito, você não vai saber tudo e nem você controla tudo. Mas o que você pode fazer por essa criança ali naquele momento enquanto você está com ela? Assim como enquanto nós também, né, às vezes, psicopedagogos, a gente pega inúmeros casos. Às vezes a gente não tem laudo também, mas você sabe como adaptar alguma coisa que está dentro das suas condições ali para trabalhar com aquela criança. Porque imagine se daí a gente fosse passar a trabalhar com crianças só se ela tivesse laudo. Então isso ia limitar muito os atendimentos. Eu tenho inúmeras crianças aqui que não são laudadas e que às vezes estão dentro de um processo. E que às vezes o pai ele precisa de um tempo maior para poder entender isso. Por mais que você Sim. converse, que você explica, não dá para você forçar. Então, enquanto isso, a gente não faz nada? Não, nós temos que fazer sim alguma coisa, Uhum. pesquisar embasamentos, né? Como que eu posso ajudar crianças com esse tipo de comportamento, o Uhum. que eu posso estar fazendo enquanto isso para essa criança, para a gente não deixar o negócio ir passando, ir É aquela empurrando, né? questão, o Kelly. O que que isso mudaria, né? Se é uma criança, às vezes, muito agitada, né? É claro que, às vezes, a medicação, né, ela vai ajudar, enfim. Mas, independente disso, eu preciso continuar fazendo o meu trabalho. Independente de qualquer coisa, né? Porque assim, são importantes porque até nos direciona, né? Quanto ao nosso trabalho, para a gente entender, Uhum. para a gente traçar todo um planejamento ali. Mas independente disso, né? Eu preciso fazer algo. E aí, muitas das vezes, o que que acontece? Às vezes a criança chega com um laudo, eu guardo ele lá, tudo bem. Ele tem TDAH, ele tem dislexia, mas eu continuo não fazendo nada. Ele tem, eu sei que ele tem. E aí eu só coloco, tá, tudo bem, ele tem, pronto, acabou. Ele tem laudo. E aí eu não faço nada, né? Então essas são das coisas que a gente, assim, enfrenta também nesse contexto, né? E a gente precisa também de, assim, ficarmos mais atentos, né, a todo esse processo. E, gente,
parem de rotular, né? Porque às vezes, é porque é TDAH. Ah, não quer porque é TDAH. Ah, por que isso? Isso não existe. Tem crianças que são, sim, né, muito terríveis aí. Temos. Nós não podemos negar isso. Mas nós também temos muitas capacitações que nos ajudam a lidar com isso. Ah, não posso, Kellen, fazer capacitação. Olha, a internet traz uma gama de coisas aí que Nossa, se às vezes, né, você procurar. principalmente agora, né? Principalmente Muito. agora são lives, são vídeos, são um monte de coisas que a gente tem. Então, se você realmente quer ajudar, escolher ajudar a criança, enquanto professor dentro da sala de aula, enquanto terapeuta da criança, então não espera por um laudo, gente. Não é um laudo que define o quanto e como a criança vai aprender. Ou seja, se ela não tiver laudo, você não vai trabalhar com ela, então? E se ela for seu filho, você vai amar ela menos se ela tiver um laudo? Uhum. Não vai. Então, isso não é limitante. Nós temos, tem um livro do Daniel Siegel, de parentalidade consciente, que eu gosto bastante, que ele diz assim, a gente precisa olhar para o comportamento da criança, porque por trás de um comportamento sempre tem uma necessidade. O que essa criança está querendo te mostrar com esse comportamento? Com a Exatamente. necessidade de fazer isso exatamente dessa forma. E às vezes, principalmente com a criança TDAH, né? Eu recebo muitas crianças aqui, às vezes ouço os professores falarem assim, é porque ele não vai com a minha cara. É porque ele tirou o dia para me implicar, ele me implica muito, ele já acostumou. Aí a gente começa a perceber que, assim, às vezes, alguns desvaneios que tem nessas falas, né? Porque o TDAH, a questão de funções executivas dele, ele não tem esse autocontrole, essa regularidade que a gente, enquanto, né, uma pessoa cai entre aspas, assim, teria. Então, Uhum. ele não está fazendo aquilo, às vezes, para te implicar, mas por É, você levar para é, um lado pessoal, é que as coisas começam a acontecer. conversa com a criança longe da plateia, vamos dizer assim, né? Qual que é o momento que eu tirei com essa criança para eu conversar com ela, para eu saber o que está acontecendo, por que que ela está triste, por que que ela está, o porquê, qual que é a função, né, daquele comportamento. Às vezes a gente não para, enquanto professor, às vezes a gente é, não tem muito tempo, né? A gente fica ali envolvido com toda a rotina e aí a criança está ali na sala de aula com aquele comportamento e a gente não para poder é, conversar com a criança, saber o que está acontecendo, criar ali um vínculo saudável com ela, né? Enfim, tem uma outra pergunta aí A sobre a dislexia? dislexia? Isso. O que fazer. Peraí, quando a criança troca letras e está no terceiro ano, é sinal de dislexia? Bom, a gente precisa avaliar, né? Então, é importante a gente avaliar, conhecer aí a historinha de vida dessa criança. Nem sempre, às vezes, é dislexia, mas a criança ela está aí finalizando esse processo de alfabetização, né? É, no terceiro ano, acaba que, assim, às vezes ela ainda está automatizando, né? Esse conhecimento. Então, a gente precisa avaliar. E a dislexia, geralmente, a gente fecha com 9, 10 anos, depois da criança alfabetizada, né? Depois que a gente fez um trabalho aí com a criança, descartou alguns transtornos, alguns outros tipos de transtornos de neurodesenvolvimento, enfim, né? A gente precisa avaliar para poder dizer aí, né, com mais ênfase o que poderia ser. A criança nos dá sinais, né? Muito cedo, muito precoce, tá? Então, quando a gente começa a trabalhar aí com a criança, a gente vai eliminando, né, aquilo que a gente, às vezes, porventura, observa na avaliação. Uhum. A Lisa comenta que é daí a importância de conhecer e se aprofundar também na inteligência emocional, nas habilidades emocionais.
Exatamente, Lisa. E tem mais uma perguntinha aqui que diz assim: o que fazer quando a criança não lê nem escreve e está no quarto ano? Também avaliar. O que que a gente precisa fazer? Bom, o que que aconteceu com essa criança aí? Qual foi a historinha de vida dela? Por que que ela chegou no quarto ano com essa dificuldade? Hoje, Kellen, assim, a criança mais nova que eu já recebi para atendimento foi com 10 meses, tá? Eu recebi uma criança de 10 meses. Então, porque às vezes, assim, a criança vem mais para a gente na faixa etária de 6, 7 anos, quando chega na alfabetização, que a coisa não acontece e tem muitas dificuldades instaladas ali, né? Então, às vezes os pais observam, têm contato com outras crianças e observam que a criança ali, ela não tem um desenvolvimento tão compatível, faz ali comparações, ou a criança vai para um berçário e as professoras têm muita experiência ali, né? Desse marco de desenvolvimento, de como as crianças já devem estar, né, tanto na parte motora, quanto de fala, enfim. E aí elas fazem esse encaminhamento. Então, eu atendi uma criança de 10 anos, de 10 meses, que ela não estava sabendo brincar, né? Ela não conseguia ali. Então, de todo jeito que estimulava, ela não brincava. E aí, quando os pais chegaram, a gente foi investigar, né? Estimular essa criança. É muito nova? Sim, mas nós precisamos estimular essa criança para a gente poder conseguir alcançar aí os marcos, né? Que ela se encontra. E aí, quando ela chegar ali com 6, 7 anos, né? Quais são aí, durante essa educação infantil, os pré-requisitos para o processo de leitura e escrita? Então, a gente estimula esses pré-requisitos. E aí, quando essa criança chega no quarto, quinto ano, com dificuldades na leitura, na escrita, essa criança teve estímulo? Qual que é a historinha de vida dela? Então, a gente faz uma investigação e a gente tem várias especialidades aí que a gente precisa investigar, né? Então, a gente precisa, geralmente, por exemplo, já aconteceu até de crianças de 12, 13 anos chegarem sem ler e escrever. E aí eu faço a avaliação psicopedagógica, né? É claro que é algo também muito específico, a gente precisa de uma investigação minuciosa, a gente precisa saber também o nível cognitivo dessa criança, então geralmente eu peço também uma avaliação neuropsicológica. A gente precisa conhecer bem especificamente as questões emocionais dessa criança e também questões relacionadas a processamento auditivo, a linguagem, né, a fala, visão, audição, ou seja, os 5 sentidos, eles têm que estar funcionando bem. Então, tem uma avaliação fonoaudiológica aí também, geralmente são psicopedagoga, fonoaudióloga, neuropsicóloga, trabalhando aí nessa avaliação para a gente poder investigar o que está acontecendo. E nesse caminho aí a gente vai estimulando as habilidades que a criança tem, né? Eu acho que o foco seria nessas habilidades dessa criança para ela desenvolver. E aí nós temos inúmeros diagnósticos que talvez nesse meio do caminho aí essa criança se perdeu e ela não conseguiu desenvolver. Será que teve falha na questão escolar, né? Na questão ambiental, familiar? Então tem uma série de coisas aí que a gente vai investigar e vai descartando possibilidades orgânicas também, né? Então é importante uma avaliação médica para poder nos direcionar também a esse trabalho, mas é possível sim aprender dentro das possibilidades dela. É claro que nós observamos que ela perdeu aí janelas de oportunidades, mas não está tudo perdido ainda, né? Nós temos aí a plasticidade cerebral que a gente
estuda bastante sobre isso, né? As conexões aí, que o estímulo com o estímulo é capaz, sim, da criança vir a aprender. É aquilo que eu falei no início. Toda criança é capaz de aprender, independente da Cada uma no sua, seu ritmo. cada uma no seu ritmo, cada uma do seu jeito, da sua forma, né? Às vezes os pais exigem assim, 100%. Eu quero, é porque a gente idealiza isso para os nossos filhos, né? 100%, né? E aí a gente precisa entender que no meio desse caminho aconteceram coisas, né? Eu vou conseguir estimular, essa criança vai conseguir evoluir, mas dentro das possibilidades dela e das habilidades que ela tem. Exatamente por isso que a gente não pode deixar de olhar além do sintoma dessa criança. Não é o sintoma em Exatamente. si que nos define ou que define um ser humano, mas é a gente olhar além dele, né? O que tem nessa carga de vivência, o que tem nesse percurso aí. O importante não é o resultado, né? O importante é o processo. E esse processo que a Exatamente. gente vai fazendo assim aos pouquinhos, ele tem resultado, gente, mas esse resultado ele não acontece, não é mágica, não. Nós não temos Exatamente. uma Eu costumo mágica. dizer, eu costumo dizer que nós vamos cuidar do processo e do desempenho que a nota aparece. Porque às vezes os pais chegam só focados na nota, né? E aí, se eu foco só na nota, né? Acaba que eu posso ficar frustrado por isso. Então, eu preciso focar no processo, eu preciso focar no desempenho. Eu ouvi de uma mãe assim, eu trouxe para você uma dificuldade. E eu falei, eu estou trabalhando as habilidades da sua filha. Entendeu? É, Quais são as habilidades que ela tem? Ah, ela nem sabia as habilidades que ela tinha. Então, vamos conhecer essas habilidades, vamos trabalhar dentro dessas habilidades da criança, independente das dificuldades que ela tem. Porque eu trabalhando essas habilidades, eu vou conseguir que ela evolua dentro das suas próprias dificuldades, que ela consiga, né, se desenvolver diante do que ela hoje nos traz enquanto dificuldade. e às vezes tanto os pais quanto os professores chegam assim tão desesperados, né, Jenny, na gente, porque assim eu tenho recebido tantas mamães, tanto mais as mães, né, primeiramente, depois que vem todo mundo, mas assim o tanto que às vezes a gente vê desesperador, né? Porque já chega e já praticamente que fala pra gente, não faz isso, não faz aquilo. Aí você pergunta, tá, mas o que é que ele faz? O que Uhum. é que ele tem? Com o que ele brinca melhor? Não, ele não brinca com nada, né? É muito superficial. Não, na escola não, ele não escreve nada, não, ele não lê. Gente, nada é uma coisa muito ampla, né? Então, assim, alguma coisa a criança faz. E é preciso a gente ter um olhar atento, uma escuta ativa, né? Para que o que esse comportamento do nada seu também está me dizendo. Então, como Exatamente. eu estou também, né? Para que essa criança se comporte assim. Será que eu não estou muito acelerada? Será que eu não estou muito pilhada? Então, a gente também precisa olhar um pouquinho para a gente também aceitar e se abraçar nesse momento de inclusão. Falando em crianças assim pequenas, né? A mais nova que eu atendi tinha 1 ano e 1 mês. E assim, foi muito bacana, porque foi minha primeira experiência assim com criança mais novinha, né? E o quanto que no final, depois de toda uma avaliação, hoje ela ainda faz algumas sessões para a gente melhorar outros departamentos, depois da avaliação que a gente fez, mas o quanto que é gratificante a gente ver todo esse processo, né, Anne? A Anne colocou aqui, o sucesso está no processo, exatamente. Como é gratificante a gente participar desse processo, dessas famílias, e ver junto com a família, olha, isso daqui até agora, até o presente momento, está mais controlado do que isso. Então agora a gente vai trabalhar mais isso, porque esse aqui ela já está conseguindo controlar sozinha, já está mais, né, numa questão de autocontrole com aquilo. Isso não tem preço. Isso para mim Não. assim é muito, muito gratificante. E algo que a gente vê muito com relação a essas crianças pequenas é a questão do brincar, Kelly. Então, na nossa época,
A gente fala assim, ah, não tinha isso. Claro, não tinha mesmo, porque a gente brincava, né? A gente brincava no quintal, a gente subia na árvore, a gente brincava na rua, a gente inventava os brinquedos, né? E acaba que hoje, devido assim, uma série de circunstâncias, né? Não vamos muito longe, não. Eu vivo isso aqui, né? Moro num apartamento fechado, que a gente às vezes, né, não tem oportunidade. E esse momento que nós estamos passando aí, atravessando esse momento de pandemia também. E quando começou a pandemia, minha preocupação maior era com as crianças, sempre foi com as crianças da educação infantil, da pré-escola, né? Por conta desse brincar. E cada dia mais está chegando crianças mais novas, pequenas, 1 ano, 2 anos, né? Igual essa de 10 meses, pra gente. E a gente faz a avaliação ali com a família, a entrevista, e a gente vê a falta desse brincar funcional da criança, né? De ir para o chão, de se movimentar, de ter autonomia no sentido de conseguir inventar, criar seus próprios brinquedos, enfim. É algo que a gente vê que falta muito. E isso reflete na alfabetização, que seria a questão tanto da coordenação motora quanto da fala. A Anne, que é fono, né, está aí, a gente faz um trabalho em conjunto com relação a isso. Então, a gente vê muito, às vezes é falta de estímulo, tanto da parte motora, com relação ao brincar, tanto da questão da fala, porque às vezes a criança fica muito ali na TV, ou no tablet, ou no celular. Ah, mas ela está ouvindo música, são programas pedagógicos. Mas essa criança ela não tem comunicação com a TV. Ela não tem uma comunicação, uma interação. Ela só ouve ali, né? No máximo que ela vai fazer é repetir. E aí, a partir do momento que as famílias começam a perguntar para a criança, a estimular a criança, a conversar com a criança, a trabalhar a questão do diálogo com ela, né? Ela começa a desenvolver, tá? Exatamente. E E que principalmente crianças que estão dentro do espectro de nível leve, vamos pensar assim. Né? Tem Uhum. crianças que só na avaliação os pais já observam, a gente já vai pontuando na avaliação. Às vezes os pais das crianças pequenas participam com a gente, eles ficam ali observando e já começa a estimular a criança. Quando a gente termina a avaliação, a criança já evoluiu, Kellen, de forma significativamente. Por quê? Porque eles perceberam, já começou a estimular a criança em casa e a criança evoluiu. Isso acontece exatamente o que comigo. a Anne acabou de colocar. Estímulo é a conexão, a interação. Quando você interage, o que é a palavra comunicação, né? Comunica, ação. Comunica uma ação. Então, a gente precisa Exatamente. comunicar essa ação. Se a gente não faz isso, então a gente só está ali jogando palavras ao vento, né? Não está tendo ação. Isso é muito importante, né? Gente, sei que o papo tá maravilhoso, né? Já? Precisaria até de outra live. Já passamos aqui da hora. Já passamos 5 minutos de 1 hora. Então, eu sei que a qualquer momento a gente, né, o Instagram pode derrubar a gente aqui. Então, eu já quero Uhum. agradecer a Ediene. Muito obrigada, Ediene. Obrigada. Beijos para você, tá bom? Gratidão por ter aceito o meu convite, por esse bate-papo Obrigada. aqui. Obrigada a todos vocês que participaram conosco. Anne, minha parceira aí de alguns Vai pacientes. ser a próxima. Vai ser a próxima, tá? Já pode combinar aí com ela. Topíssima. Bacana, então. E aí, assim, obrigada de coração, tá, Etienne? Gratidão. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigada a todos pela participação, gente.